Eu vou te ensinar uma técnica da programação que, se você compreender direitinho, você vai acabar conseguindo o emprego que você quer, vai acabar sendo promovido e, mais do que isso, vai acabar alcançando praticamente todos os objetivos na tua vida. E essa técnica, ela se chama inversão lógica. Mas o que que um simples inversor lógico tem de tão incrível assim? São duas coisas, tá? Primeiro, deixa eu te mostrar o que que é um inversor lógico na programação aqui, rapidinho. Vamos lá. Eu vou criar uma pasta aqui e eu vou dar o nome para ela de inversor lógico. Vou dar 2 cliques nela aqui para abrir e vou abrir ela no terminal com o code. Você tem que ter o code instalado aí para funcionar esse comando que eu usei, tá? Vou fechar aqui também. Beleza, eu vou criar aqui um novo arquivo que vai ser o index.js. Vou fazer em JavaScript aqui. Então nós vamos fazer uma let aqui, que é o segredo. E aí o segredo é igual a 1, igual a 1. E eu vou lançar aqui um console.log no segredo, né, na variável segredo. E vou rodar ela aqui e você vai ver que vai aparecer true. Agora, vamos lá. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Vou adicionar um ponto de exclamação. Vou salvar e vou rodar. E olha só, o que era verdadeiro está aparecendo aqui como false. Esse símbolo de exclamação, né, na frente de uma variável é o inversor lógico. E o que ele faz? Ele inverte o valor de uma expressão booleana, né, que é um verdadeiro ou falso. Beleza, parece algo bem simples, né? Então, por que que essa técnica é tão importante para a tua carreira e para a tua vida? Olha, além de programar, eu também sou um pequeno investidor, até porque eu acabo ganhando mais, né, do que eu gasto para ter uma vida confortável. E aí eu invisto em empresas através de ações, basicamente para ganhar participação nos lucros. E nessa área específica aí dos investimentos, tem um cara chamado Warren Buffett, que todo mundo deve conhecer, né? Mas ele também tinha um sócio, que era um cara incrível, chamado Charles Munger. E a filosofia do Munger era a seguinte: se você quer alcançar um objetivo, inverte o problema e aí a solução vai aparecer. E quando ele começou a trabalhar, ele era um controlador de voo. E o trabalho dele era basicamente garantir que nenhum avião caísse. E aí, como é que ele fazia isso? Bem simples. Ele não se preocupava em ficar pensando o que ele tinha que fazer, né, para que o avião tivesse aí todo o percurso dele lá em segurança. Ele fazia o contrário. Ele invertia a lógica. Ele pensava o seguinte: se eu souber tudo o que pode fazer um avião cair, a partir disso eu vou saber tudo o que eu tenho que fazer ou não fazer, né, para alcançar o meu objetivo, que é não deixar o avião cair. E foi usando essa mesma técnica que ele se tornou um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo. Agora, vamos voltar aqui para o teu caso específico. Se você me acompanha aqui, né, é muito provável que você está querendo migrar de carreira para a área da programação. Ou seja, o teu objetivo é ser um desenvolvedor de software, né, seja no back-end, seja no front-end, full stack, enfim, tanto faz. Isso, né, você está 100% focado no teu desejo, só com a tua vontade. Porém, você tem que entender uma realidade dura, meu amigo. Você não é o centro do universo. Mas e se você inverter a lógica? Professor, mas o que que você quer dizer com isso, né? Simples. Se você quer um emprego como programador, você não deveria estar se concentrando no que você quer. Você deveria estar focado no desejo de quem quer contratar um programador. Ou seja, o que faz um recrutador te encontrar e te chamar para uma entrevista? Ou, né, o que um contratante quer exatamente do funcionário naquela posição específica que você quer preencher? Ou ainda, né, quais são os requisitos mínimos para as vagas que você está querendo entrar? Entende? Não é sobre o que você quer, é sobre o que quem vai te contratar quer. Ok, mas, professor, eu sei o que as empresas querem. Elas querem experiência. E como é que eu vou comprovar a experiência se ninguém me contrata justamente
Porque eu não tenho experiência. De novo, você está focando na coisa errada. Inclusive, esses dias, né, alguém me mandou uma pergunta no caixinha dos stories lá do Instagram, é o @nixcodelab, e eu sempre gravo, né, a resposta aqui, posto nos stories, né, de forma anônima, claro, né, e, enfim, né, esses dias me perguntaram justamente isso, né, professor Nix, como é que eu chamo a atenção de um recrutador se eu sou iniciante e eu não tenho experiência nenhuma? E, cara, você tem que entender que experiência nem sempre é trabalho no mundo corporativo. Pode ser um projeto que você criou e subiu lá no teu GitHub, pode ser um freela que você fez, ou até um site que você criou lá de forma voluntária lá para uma empresa de um amigo seu, né? Então, eu vejo que a galera foca demais no problema, sabe? E nesse ponto, você também tem que inverter a lógica. As empresas querem experiência. Ok. Então, como eu consigo essa experiência sem depender das empresas? Inverte a lógica. Ó, vou te dar outro exemplo, tá? Eu sempre tinha usado o LinkedIn como uma plataforma exclusiva para network, né? Antes de migrar de carreira. Porque, enfim, na minha carreira anterior eu precisava mais disso e tal, né? Só que quando eu fui migrar para programação, todo mundo falava que o LinkedIn era o rei, né, para conseguir emprego. Então eu comecei a adicionar outros devs para ver o que eles postavam, né, o que eles diziam, o que eles estavam estudando e tudo mais. Só que aí chegou um momento em que eu queria saber das vagas mesmo, né? Eu queria me candidatar e aí eu precisei, né, encontrar uma outra forma. E aí não era com os devs que eu ia conseguir isso, né? Eu precisava ir direto na fonte. E se eu fosse um empresário, né, contratando, eu comecei a pensar, o que que eu faria, né? Eu teria provavelmente um time de recursos humanos buscando exatamente os candidatos que eu queria. E aí eu descobri que na área da tecnologia tem um pessoal específico fazendo recrutamento e seleção, que são os tech recruiters. E aí, se eu queria, né, ser contratado, eu tinha que ficar em evidência para essas pessoas. Aí logo eu comecei a adicionar então, né, esses tech recruiters e ficar de olho nas vagas que eles postavam. E aí eu comecei a interagir nas publicações deles, comentando, né, dando opinião, claro, sem ficar pedindo, né, emprego para eles diretamente. Não adianta nada você ficar lá pedindo, né? Ai, por favor, me contrata. Aí faz uma postagem lá, marca o Mercado Livre. Ai, por favor, Mercado Livre, me contrata. Ai, Itaú, por favor, eu quero tanto uma vaga aí, né? Qual a chance disso acontecer? Qual a chance de olharem para você e pensarem assim, nossa, era isso que eu precisava, né? Agora, claro, né, quando eu encontrava um recrutador que tinha aberto uma vaga específica, que eu atendia os requisitos, eu ia lá, adicionava, deixava um comentário no invite, né, da conexão, e eu dizia, cara, olha só, eu vi a vaga que você postou aqui, né, eu cumpro os requisitos, eu queria me colocar à disposição aqui, né, saber se você ainda está buscando, né, e tudo mais. E mesmo que não desse certo de cara, né, eu acabava sempre curtindo os posts da pessoa, fazendo algum comentário útil ali, né? Tudo isso aí acabava me colocando em evidência. E aí, quando você for fazer network, né, lembra sempre disso. Se coloca no lugar da outra pessoa. Imagina alguém ficar o dia inteiro te enchendo o saco pedindo coisa. Ninguém aguenta. Então, você ir, né, criando conexão aos poucos vai te dar muito mais vantagem. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te notar primeiro pelo que elas acreditam que você pode fazer por elas. Você, por exemplo, não está aqui assistindo meu vídeo porque eu postei em alguma comunidade, alguma coisa, e fiquei lá pedindo: ai, cara, vai lá, assiste meu vídeo, por favor, dá um like, se inscreve, né, por favor, ai, não custa nada. Cara, pelo contrário, você está assistindo porque você viu, né, e acredita que talvez o que eu estou te falando possa te ajudar de alguma forma. E aí, se realmente te ajudar, né, você tem uma chance de, por vontade própria, curtir aqui o vídeo, né, e inclusive até comentar, falando que, sei lá, o que eu te falei abriu os teus olhos para algo que você nem tinha pensado. Né? Tá fazendo sentido para você o que eu estou falando? Então, em resumo, tá? É por isso que, para mim, o inversor lógico ele não é só uma técnica da programação. Para mim, é uma filosofia de vida. Se algo parece complexo, inverte a lógica. Se você quer alcançar um objetivo, para de pensar só no que tu quer e começa a entender o que os outros precisam. Esse é o segredo. Aliás, já dizia o grande mestre, né?
faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você mesmo. Ou seja, até na prática do bem é uma inversão lógica, né? E se tu curtiu esse vídeo aqui, tem outro que eu vou deixar aqui para você, né, não cair em erros que te atrasam na programação. Clica aí e bora lá assistir junto?